E aí, líderes, vamos conversar sobre um assunto que, olha, tá bem no centro da nossa missão, mas que na correria a gente acaba deixando de lado, né? O relacionamento discipulador. E a ideia aqui não é ficar na teoria não, hein? É um convite, um desafio bem prático para a gente repensar nossa agenda e as nossas prioridades. Para começar, acho que vale a pena a gente se lembrar do porquê de estarmos fazendo o que fazemos. A nossa missão, como líderes que querem multiplicar, é bem clara: fazer discípulos. Sabe? É isso. Esse é o ponto de partida, a base de tudo. É a visão que nos conecta. E claro, essa missão não está solta por aí, ela faz parte de um quadro muito maior, que é a Igreja Multiplicadora. E aqui a gente não está falando de mais um programa, né? É uma visão, uma intenção de multiplicar, de crescer. O objetivo final é aquele que a gente conhece bem: cumprir a grande comissão. Todo o nosso esforço, no fim das contas, é para isso. Bom, se a visão é tão clara assim, fica a pergunta: o que está nos impedindo de avançar do jeito que a gente gostaria? Vamos tentar colocar o dedo na ferida e identificar qual é o verdadeiro obstáculo que a gente enfrenta no dia a dia. E olha só, aqui a gente chega num ponto crucial. Mas muitas vezes mesmo, o que nos trava é simplesmente a falta de um modelo, de um exemplo claro. Sabe? Não ter visto na prática como é que funciona esse tal de discipulado relacional, isso acaba virando uma barreira enorme para um movimento de multiplicação de verdade. Então a gente se pergunta, tá, mas e na prática? Como é que isso entra na minha agenda da semana? Quantas horas eu dedico para isso? O que eu tenho que fazer exatamente? A falta de resposta para essas perguntas tão concretas acaba deixando a gente só na boa intenção, mas com pouca ação de verdade, né? E essa falta de um plano, de um passo a passo, nos leva direto para a desculpa número 1, a mais famosa de todas: eu não tenho tempo. Mas será mesmo? Será que o problema é a falta de tempo? Vamos investigar isso um pouco mais a fundo. Ah, quem nunca, né? Minha agenda tá um caos, não cabe mais nada. Todo mundo aqui já falou ou pelo menos pensou isso. Mas agora eu quero convidar vocês a darem uma olhada em alguns números para a gente ver se essa sensação bate com a realidade. 4 horas e 59 minutos. Quase 5 horas. Pensa bem nesse número. Essa é a média de tempo que o brasileiro passa por dia na internet durante a semana. São praticamente 5 horas diárias que, com certeza, poderiam ser usadas de outra forma. E calma que não acabou. Bota na conta aí mais 5 horas e 52 minutos. Quase 6 horas de televisão. Por dia, se a gente somar tudo, dá mais de 10 horas diárias consumindo mídia. Então, a conclusão é, é inevitável. Tempo a gente tem. Então, o X da questão é exatamente este. O problema não é a falta de tempo, mas como a gente decide usar o tempo que a gente já tem. Para fazer do discipulado uma prioridade de verdade, não vai ter jeito. Vamos precisar cortar algumas coisas que hoje estão ocupando essas horas tão valiosas na nossa agenda. Ok, diante desse desafio, para onde a gente olha? Qual é o nosso norte? A resposta é óbvia, né? Vamos olhar para o modelo daquele que nos deu essa missão, o próprio Jesus. E eu quero propor um exercício aqui, bem direto e honesto. Vamos colocar o nosso jeito de discipular, lado a lado com o jeito de Jesus. As diferenças, eu garanto, podem ser bem reveladoras. Dá uma olhada nessa tabela. O nosso modelo geralmente é numa sala de aula. O de Jesus era pessoal, era em pequenos grupos. O nosso, muitas vezes, se baseia numa série de estudos, num material. O dele era baseado no relacionamento. A gente prepara as pessoas para um evento, o batismo. Ele preparava para a vida inteira e para que elas multiplicassem isso. A diferença, gente, é gritante. Isso mostra o nível de entrega, né? Jesus não fazia discipulado no tempo livre que sobrava. Ele investiu a vida dele nos discípulos, por mais de 3 anos. Foi um investimento de vida total, não um passatempo de fim de semana. Olha, e esse diagrama aqui ele resume tudo de forma perfeita. No centro, a gente tem o fazer discípulos. E isso é alimentado pelo ir, batizar e ensinar a obedecer. Mas percebe qual é a base, o que sustenta tudo isso? Criar e aprofundar relacionamentos intencionais. É isso, esse é o motor que faz o discipulado acontecer de verdade. Tá legal. Depois de pensar em tudo isso, a grande pergunta é: e agora? Por onde eu começo? A mudança pode até parecer gigante, mas o primeiro passo, não. Ele não precisa ser. Vamos para um plano de ação bem prático para agora. A ideia aqui não é virar a sua agenda de cabeça para baixo do dia para a noite, de jeito nenhum. É dar um passo. Um passo simples, mas intencional.
e que pode ser muito poderoso. Vamos ver como dá para fazer isso ainda essa semana. Passo número 1, tomar consciência. É só isso. Pega a sua agenda, pode ser no papel, no celular, onde for, e dá uma olhada sincera em como as suas horas estão divididas para essa semana. Agora o passo 2. Lembra daqueles números sobre o tempo que a gente gasta com mídia? Tente achar ali na sua agenda um bloco de só 2 horinhas. 2 horas que você gastaria na internet, rolando feed ou vendo TV. Não é para mexer no tempo de trabalho nem no tempo com a família, tá? É naquele tempo de entretenimento. E, finalmente, o passo 3, que é a ação. Pega essas 2 horas que você encontrou e dá uma nova direção para elas. Use esse tempo para algo relacional. Convida alguém do seu PGM ou uma pessoa que você sabe que está precisando de um ombro amigo para tomar um café, para bater um papo, para ter um tempo de qualidade. É assim que um relacionamento intencional começa. E para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar para você pensar sobre ela. Depois de tudo isso que a gente conversou, avalie com toda sinceridade. A qualidade do nosso modelo de discipulado hoje. Como é que ela se compara com o modelo que Jesus nos deixou? A resposta para essa pergunta, olha, pode ser o início de uma transformação incrível.